Bom, eu gostaria de inicialmente dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, especialmente a do Ronaldo Lobão, que se disponibilizou a vir conversar conosco, fazendo uma apresentação sobre esse evento muito especial e interessante, que ocorreu recentemente em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi um julgamento pelo tribunal do júri, numa interface entre, enfim, as regras e leis do Estado brasileiro e a perspectiva indígena. Eu não vou falar mais nada sobre isso aqui no momento. Eu queria chamar a atenção só para um ponto, além desse que o Ronaldo vai expor aqui, porque um dos aspectos bastante interessantes desse empreendimento como um todo é que havia divisões entre os indígenas em relação a esse procedimento na terra Raposa Serra do Sol como um todo. Há organizações indígenas muito bem articuladas no Estado, e o fato de haver posições diferentes em relação a uma determinada possibilidade de administrar conflitos ou de diálogo dessas comunidades com o Estado traz uma série de questões interessantes também para o antropólogo. Quer dizer, como nós, como antropólogos, podemos entender as diferentes perspectivas, e coloca também algumas questões interessantes para como atuar nessa circunstância. Eu vou parar por aqui, conforme for, eu volto a falar sobre essas coisas no diálogo. Eu passo então a palavra para o Ronaldo Lobão, mais uma vez agradecendo aqui a presença dele entre nós. Na verdade, sou eu quem tem que agradecer, quer dizer, ao Luiz e ao Dan, porque, apesar de ser, né, quer dizer, de Niterói, né, estar de novo em Niterói, quer dizer, eu me considero um antropólogo daqui do PPGA, da UNB, do Dan. Foi aqui que eu fiz meu doutorado. Acho que aqui é que eu consegui adquirir um grau de maturidade, né, quer dizer, no campo da antropologia, né, em função, não diminuindo a escola antropológica, quer dizer, fluminense, mas respeitando uma certa ampliação de horizontes que, certamente, né, a escola antropológica fluminense não tem, principalmente nessa perspectiva, na possibilidade desse contato com questões interétnicas, principalmente envolvendo grupos indígenas, que certamente não é nem muito a praia, né, de Niterói, nem muito a praia no qual eu basicamente fiz meu mestrado e doutorado, que foram sobre reservas extrativistas marinhas. Então, de alguma maneira, esse deslocamento é um deslocamento que é importante para mim, do ponto de vista, né, acho que da minha maturidade enquanto antropólogo, mas eu reconheço que ele tem se dado de uma forma mais fácil por ter também essa matriz, né, da visão, né, do Dan aqui nos vários aspectos. E eu gostaria de começar essa fala, quer dizer, rendendo uma homenagem ao meu orientador de doutorado, quer dizer, numa perspectiva teórica que ele mesmo nem fala tanto, mas que eu continuo achando que é uma das perspectivas mais interessantes, e principalmente nessa área de antropologia do direito, e quem teve acesso aos documentos devem perceber o potencial, quer dizer, analítico, potencial teórico, das três dimensões contextuais com as quais o Luiz Roberto aponta que, né, um conflito ou uma disputa deve ser analisado, que primeiro é a dimensão contextual cultural abrangente, né, que segundo ele, né, traz à tona o significado, né, das coisas. A segunda dimensão são exatamente a construção das categorias típico-ideais pelos quais você consegue, né, fazer esse tipo de enquadramento, como essa dimensão contextual cultural dá significado, né, aos objetos e aos elementos da disputa, e o caso concreto, efetivamente. Então, eu acho que é esse o potencial analítico que a gente pode pensar às avessas em relação a esse evento do Tribunal Popular Indígena, o Tribunal do Júri Indígena, como a gente queira pensar. Eu também confesso que eu vou tentar apresentar, eu queria falar pouco, né, para a gente poder fazer, né, quer dizer, um bate-bola maior, mas eu nunca consigo. Então, por favor, vocês me tolham se eu estiver começando a falar muito, para a gente ter tempo de trocar figurinhas, mas eu trouxe poucas imagens, porque as imagens fazem parte de um desses arranjos que foram feitos para que
o evento pudesse acontecer e o material etnográfico e visual que foi produzido, ele está, digamos, sob controle de divulgação dos próprios indígenas que, né, na verdade, condicionaram a qualquer divulgação dessa parte etnográfica visual a aprovação deles depois do vídeo. Eu vou explicar por que isso é facilmente compreensível, por que tem que ser assim, e eu vou respeitar. Então vai ser um vídeo etnográfico meio que às avessas, né? Não vai ser um vídeo etnográfico nós, antropólogos, mostrando para nós mesmos o exótico do outro, né? Vai ser nós, antropólogos, mostrando o nosso exotismo, do nosso ritual indígena para os Macuxi e os Apixana. Então a gente vai produzir, né, um vídeo etnográfico às avessas, mas de qualquer maneira o material que vai ser apresentado, eles que depois vão poder julgar. Mas essas imagens são as imagens públicas, porque nos acordos eles estabeleceram que poderia haver um certo conjunto de informações jornalísticas, e esse então são as imagens que estão divulgadas já por aí, estão condensadas. Esse é o centro, esse é o malocão da retomada, da Reconquista, é o malocão do Centro Comunitário Maturuca, onde o centro da resistência, da luta e da conquista de Raposa Serra do Sol se materializa, é onde o presidente Lula, à época, foi lá com a homologação assinada. É realmente um lugar que, simbolicamente, não é à toa que a proposta que o júri fosse realizado neste malocão e não em uma outra maloca, uma outra comunidade mais próxima, talvez da comarca de Pacaraima. Então, esse aí é o local. Esse é o cenário interno, do qual o malocão, né, foi literalmente ressignificado para um espaço jurisdicional, né, do Estado, como o Luiz Roberto chamou a atenção. Esse, no final de contas, é um ritual do Estado. A disposição do Tribunal do Júri do Estado brasileiro é essa, né, quer dizer, os jurados, aqui o corpo de jurados, aqui defesa, promotoria, né, o juiz presidindo, e todas as testemunhas, vítimas e réus, né, inquiridos de frente para o juiz e de costa, né, para o povo, de lado para o corpo de jurados. Então é como se, quer dizer, a sociedade assiste, mas ela realmente assiste, né, quer dizer, passivamente. Quem já lembra dos filmes de júri norte-americanos, etc. e tal, o processo é o contrário, né? Toda a arguição e toda a discussão é feita na direção da comunidade, da sociedade. Aqui é feita em direção, né, ao Estado. Isso aí já dá para a gente brincar, né, com o texto do Garapon sobre julgar nos Estados Unidos, na América e no Brasil. Esse é um belo lugar para se pensar sobre isso. O ritual do judiciário é esse, e aí esse layout é um layout que ficou bastante interessante, né, por conta da mistura das representações visuais, dos significados visuais, né, algum artesanato indígena local e, ao mesmo tempo, um artesanato estatal sobre o judiciário. Então, nós temos dois tipos de artesanato, né, pensando essas togas, essas roupas, essas becas, etc. e tal, o computador. E o juiz que, bom, sei lá, nós estamos aqui entre amigos, a gente pode dizer que tem um fenótipo indígena, né? Quer dizer, então já houve gente que disse que o juiz era índio, da mesma forma, né, que os réus e os jurados, mas ele, né, tem ascendência indígena e está, de alguma forma, pensando. E esse foi uma das clivagens que aconteceu, quer dizer, que história é essa de um juiz índio, juiz não índio? E bom, esse é um problema que ele tem que resolver, mas de qualquer forma foi uma das clivagens interessantes. Aqui, então, é a defesa. A defesa, ela é formada por um defensor público do Estado de Roraima, que é o rapaz de João lá atrás, e uma doutoranda de Sociologia e Direito lá da UF, né, quer dizer, minha co-orientanda, o que também gerou alguns problemas, porque, afinal de contas, né, quer dizer, o antropólogo é co-orientador da advogada de defesa, etc. e tal, mas depois a gente pode discutir alguns efeitos sobre isso, e o defensor foi uma figura muito importante para entrar no ritual da disputa, que o Tribunal do Júri, na verdade, não diz respeito à justiça nem a direito, diz respeito a uma disputa entre promotoria e defesa que devem se aniquilar reciprocamente na frente dos jurados e dos juízes. Do outro lado, então, a promotoria. Aqui a promotoria dá para perceber bem, quer dizer, os espíritos, não fui eu que tirei a foto, então, quer dizer, né, não é nada montado, mas é claramente o defensor natural é aquele que depois, então, é o defensor do município, sobre o qual acompanhou todo o procedimento, inclusive uma coisa que foi falada sobre a escolha do corpo de jurados, sorteio e tudo mais, tal, tudo tramitou, né, sobre o olhar, né, do Ministério Público, em nome da sociedade, mas por alguns episódios mais antigos no próprio município de Pacaraima, ele pediu socorro a um outro promotor mais experiente,
é um carioca bom, por algum motivo, o bairrista resolveu colocar o antropólogo, autor do Laudo de Cristo, e o grande personagem da defesa dele era o laudo antropológico. Então, o laudo antropológico apareceu desde um antropólogo baixinho, magrinho, que tinha produzido, e eu fiquei achando agradecer muito magrinho. Baixinho não tem jeito, né? Mas de qualquer forma, o magrinho foi interessante. E aqui é o golpe da precaução da política, né? Isso não tem nada a ver com o judiciário, mas é claro que, diante de todas as discussões que tinham, né, estavam presentes ao evento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, para então garantir, digamos, que o evento era efetivamente um evento do judiciário, o procurador do Estado de Roraima, que está ali de camisa, né, vermelha, doutor Edson Damas, que de alguma forma é o promotor, no sentido não promotor judiciário, mas foi quem promoveu, pelo menos a minha ida à Boa Vista e uma série de discussões que a gente vai trabalhar depois. E o professor Roberto Cantos de Lima, que já foi vice-presidente da ABA na gestão, né, do Roberto, meu orientador de mestrado, o que depois se revelou bastante interessante a presença deles, porque vários outros desdobramentos se sobrepuseram e continuam se sobrepondo, mas de qualquer forma a ideia de um testemunho fidedigno sobre, quer dizer, a qualidade do ritual jurídico, por um lado, né, e do ritual antropológico, por outro, ou seja, né, dentro de pessoas razoavelmente de fora que foram lá. O professor Roberto Cantos de Lima tem sua tese de professor titular na UF sobre o Tribunal do Júri, então, portanto, é uma pessoa aqui do campo da antropologia do direito, né, bastante, digamos, autorizado a avaliar a performance e o desempenho do ritual. Então, esse aí é a imagem que eu queria apresentar, para quem não teve lá, mais ou menos se levar. Onde é que está isso aqui? Vou botar só a imagem do malucão. Bom, então, eu posto essa apresentação, eu queria só fazer um pouco um retrocesso para como é que se chegou até aí. Quer dizer, como é que a gente chegou até essa situação. Eu vou fazer uma interpretação, né? Lógico que a gente pode contar essa história de várias entradas, mas eu vou fazer aquela que eu acho que é a que junta mais elementos da participação minha enquanto antropólogo e evidentemente, de outros aspectos que estão em jogo, que devem continuar sendo discutidos a partir de agora por conta desse acontecimento, desse evento, como a gente queira. O primeiro é que o doutor Aloysio, que foi o juiz que presidiu esse Tribunal do Júri, ele tem, dentro de uma, digamos, eu não chamaria de uma escola, mas dentro de alguma tradição que começa a se consolidar no Estado de Roraima, principalmente no judiciário, tanto estadual quanto no federal, que é propor algumas inovações no tratamento de delitos praticados por índios contra índios em terras indígenas. A primeira ação que ganhou maior notoriedade, já livros, textos que publicados sobre essa história, é o caso Basílio, que é o caso de um vice-tuxaua, né, da então comunidade Maturuca, que matou um outro índio e foi julgado e condenado pela comunidade e, posteriormente, foi processado pelo Estado. E o Tribunal do Júri, aí esse sim, do Estado, que julgou Basílio, inocentou Basílio sob uma alegação do Instituto Jurídico do nobis in idem, ou seja, ninguém poderia ser julgado duas vezes pelo mesmo fato, e então Basílio foi inocentado num ritual que se levou ao final pelos brancos na comarca, ou pelo menos na sede da comarca em Boa Vista, na esfera federal, no Judiciário Federal, Tribunal Júri Federal. E o argumento, então, da tese da inocência foi do nobis in idem, a vedação, o duplo julgamento pelo mesmo fato. Esse julgamento foi em 2000 e, bom, basicamente tem vários materiais sobre isso. Em 2010, 2012, teve um outro homicídio de um índio praticado contra um outro índio na terra indígena Manoapium, e nessa terra indígena, então, o júri transitou na esfera estadual, na comarca de Bonfim, e o doutor Aloysio, que era o juiz da época, então, também, de uma mesma forma, aí sim, Guarujapitiana, fizeram o julgamento e a condenação e o estabelecimento da sanção a Denilson. Denilson já estava cumprindo, como ainda está, a sua pena indígena na sociedade, na comunidade do Anauá, que é uma comunidade Waiwai, ao sul do estado de Roraima.
e em outro ecossistema. Os Wapitianas são da região do Lavrado e os Waiwai são da região da floresta. Isso implica, né, em termos de sanção, né, quer dizer, uma readaptação do próprio vista à cultura Wapitiana, não mais da cultura Waiwai. E ao chegar o procedimento judicial do Estado, o doutor Aloysio invocou um outro princípio, e esse princípio é, digamos, não estabelecido no campo do direito, ainda por se estabelecer, que é a ideia de um duplo ius puniendi. Então, ou seja, uma ideia de que haveria, então, na sociedade brasileira, por conta da Constituição, da Convenção 69, né, e do próprio relacionamento interétnico, ou seja, um pouco pós-colonial, a ideia de um duplo direito de punir, um duplo sentido de punição, um duplo sentido de justiça, no qual ele mais ou menos enunciou alguns condicionantes dele de que quando os grupos indígenas julgassem crimes praticados por indígenas em terras indígenas, esse julgamento precederia o direito do Estado de fazer, então, o julgamento. Quer dizer, o Estado não deveria julgar, né, então não é nenhuma discussão de vedação do nobis in idem, que o Estado não deveria ter ação, o Estado juiz nesses casos, uma vez que a comunidade indígena já havia feito todo o procedimento, digamos, não só de julgamento e de estabelecimento da sanção em relação ao possível delito ilícito cometido. Esse princípio, então, do duplo ius puniendi estabelecia como colorário natural, bom, então, se a comunidade indígena não exercesse o seu direito de punir, então o Estado deveria acessoriamente entrar em ação, e nessas condições é que o Estado deveria entrar. Nesse processo de 2010 para cá, o juiz saiu da comarca de Bonfim, foi para a comarca de Pacaraima, e em Pacaraima ele encontrou, quer dizer, dentro dos processos que tramitaram, acho que ele foi transferido em 2013, um evento que havia, início de 2014, ele chegou e encontrou um procedimento judicial que estava em curso, que era, então, um inquérito, um processo judicial a partir do inquérito de uma tentativa de homicídio praticado por 2 macuxi contra um índio, né, aparentemente, isso não é mais importante, mas Patamona, de uma outra comunidade, né, dentro de Raposa Serra do Sol, mais ao norte, quase na fronteira da Guiana. E essa tentativa de homicídio havia acontecido no município de Uramutã, na sede do município, portanto, não em terra indígena, e por ter havido prisão em flagrante, né, dos réus e internação da vítima em hospital. Esse procedimento foi levado à delegacia, então os acusados /réus chegaram a ficar 10 dias, né, na penitenciária agrícola do estado de Roraima. Então esse procedimento deveria ser levado ao Tribunal do Júri. A sede da comarca fica no município de Pacaraima, mais ou menos a uns, sei lá, por estrada, quase que 300 quilômetros, né, da sede do município de Uramutã. E, bom, também eu não sei quanto vocês conhecem as questões ligadas aos conflitos em Roraima, dos vários que tem. Um deles é exatamente o próprio município de Pacaraima, que fica no interior da terra indígena São Marcos, homologada muito antes das confusões todas de Raposa Serra do Sol. Inclusive, o município foi criado pelo Estado posterior à demarcação, né, da terra indígena e homologação de São Marcos, e, em tese, né, faz todo sentido do ponto de vista, né, da Constituição. A sede do município deve ser removida do local onde ela está, né, para cerca de 150 quilômetros de distância. Né. Bom, quem botar no mapa pode verificar as dificuldades que é a remoção, né, desse município, e, evidentemente, o conflito que existe entre índios e não índios em relação a essa remoção. E eu diria que há grupos indígenas, isso é independente de se são vinculados a esta ou aquela organização, que eventualmente não desejam que o município seja removido por conta de várias relações que se estabelecem de renda, monetárias e de outras questões. Mas, com certeza, é um município onde, digamos, questões indígenas não são lá muito bem-vindas do ponto de vista, né, da maioria da população da sede do município. E entendeu-se, então, que esse julgamento, mais do que qualquer outra coisa, deveria ser feito em terra indígena, quer dizer, com o corpo de jurados indígenas, porque a alegação dos réus é que a vítima poderia ter sido confundida, seria etc e tal, com o Canaimé, sendo que o Canaimé é uma figura mítica, concreta, real, quer dizer, como a gente quer, claramente uma imagem, quer dizer, de um ser maligno,
e que tem como prática cotidiana, prática que é representativa, matar pessoas por critérios de violências, com pescoço e várias outras situações rituais. E na comunidade dos réus, ou acusados, como queiram, havia ocorrido na família dos dois jovens 2 mortes no período de 30 dias, que antecederam esse evento, no qual toda a comunidade eles imputavam a morte por canaimé. Então, ou seja, eles ao chegarem para a compra de farnel na cidade de Uraimutã, teria por conta de uma série de discussões havidas não só entre eles dois, mas mais pessoas, com a vítima, uma imputação, uma acusação formal de que a vítima seria, então, o rabudo, o canaimé, por conta de frases que teriam sido trocadas. E é claro que, então, dentro de um marco cultural bastante particular, e todo mundo tem uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, o que você deve fazer, inclusive em outros procedimentos judicializados dentro do Judiciário de Roraima, já havia um júri que havia inocentado e depois, numa segunda revisão, condenado 2 indígenas que haviam matado um outro sobre exatamente a acusação de representar o morto, no caso, o canaimé, e parte das discussões é de que é um dever do índio matar um canaimé. Ou seja, você tem que matar, porque senão ele vai continuar fazendo mal, então é uma situação. E é claro que, mais uma vez, para tratar adequadamente, ou pelo menos uma possibilidade de tratamento adequado, de introduzir, além das especificidades dessas relações interétnicas e de outras questões ligadas a essa entidade, certamente um corpo de jurados não indígena em Pacaraima já se sabia de antemão qual seria o resultado, o que aconteceria, e, evidentemente, todas as outras clivagens que estavam acontecendo entre as comunidades de réu e vítimas. E aí vamos falar já de réu e vítimas, uma vez que o que circula no meio indígena de Roraima é que na comunidade da vítima havia um canaimé, ou a vítima seria o canaimé. Então, quem tivesse vinculado mais afeto à comunidade dos réus, entendia e lhe justificaria esse ato que os réus haviam feito por conta do canaimé. Consequentemente, a comunidade da vítima era uma comunidade que estava abrigando um canaimé, porque, afinal de contas, o canaimé não havia sido morto, continuava vivo, o que já havia causado uma série, digamos, de preconceitos na Casai de Boa Vista. Ou seja, pessoas que vinham dessa comunidade, ao chegar lá, ninguém queria ficar no mesmo alojamento, porque, afinal de contas, é de uma comunidade onde havia o canaimé. E o júri, se esperava, ou pelo menos era uma expectativa que se tinha, também deveria tratar dessas dimensões, quer dizer, não só da dimensão do nosso direito, da tentativa da vida, tentativa contra a vida do outro, por motivo fútil ou qualquer outra coisa. E, basicamente, então, esse era o contexto que levou, basicamente, aí, de alguma maneira, eu já estava me familiarizado com o processo, porque o juiz, então, foi fazer o mestrado em Sociologia e Direito na UF, e é meu orientando. Então, para complicar ainda mais a presença, as múltiplas representações do antropólogo nesse processo, não só ser um antropólogo, ser o antropólogo orientador da advogada de defesa, ser um orientador do juiz, etc. e tal. E, bom, vocês podem imaginar que o grau de relação com os procedimentos todos, com a comunidade, e sempre, não só talvez por conta dessas preocupações do ponto de vista da antropologia, mas também do ponto de vista das preocupações do procedimento judicial propriamente dito. Quer dizer, eu sou professor de uma faculdade de Direito, então, nesses 8 anos que eu dou aula na faculdade de Direito, eu já aprendi um pouquinho, ainda não tenho o título de bacharel em Direito, mas eu acho que eu já aprendi um pouco as coisas, e se tomou, pelo menos do meu ponto de vista, assim, todos os cuidados, tanto com o procedimento formal, das regras do Estado, na realização do júri, quanto também do ponto de vista da relação interétnica. Pedido autorização, claramente, saber por quê, como fazer, o que significa, o que não significa, e foram cerca de 4 idas à comunidade de Maturuca, nos eventos que os indígenas da região das serras fizeram, para consultar da viabilidade, não diria do desejo, mas da razoabilidade em realização desse evento dentro do centro comunitário, dentro das regras previstas de alguma forma pelo Estado. E depois de 4 idas consecutivas, com bastante conversa, não só localmente, mas também com conversas com o Conselho Indigenista de Roraima, em Boa Vista, se aprovou a realização do evento. Então, ou seja, esse ritual judiciário aconteceria no Centro Comunitário
Maturuca, basicamente, né, no dia 23 de abril, até primeiro tinha uma data anterior, mas foi jogada mais para frente por conta dos eventos de comemoração do Dia do Índio, no dia 19, e basicamente isso se dirigiu a se realizar lá. E algumas representações a gente pode falar que estavam em curso. Quer dizer, então eu chamaria a atenção de que 3 eram, pelo menos são na minha interpretação, é claro que houve várias outras que circularam pela imprensa, mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 que são as 3 que eu domino, pelo menos que eu acho que são as mais importantes. A primeira, de alguma maneira, seria continuar explorando, testando, e evidentemente testando não em termos hipotéticos dedutivos, mas em termos empíricos e indutivos, a tese do princípio do duplo ius puniente. Ou seja, há efetivamente ou não a possibilidade de se materializar, se consagrar um duplo direito de punir entre os grupos indígenas e o Estado, ou a sociedade nacional. Ou seja, se no caso Basílio, né, tinha sido feito um determinado procedimento, que era os índios terem autonomia para julgar completamente um indígena que havia praticado um homicídio contra outro indígena, o caso Denilson e essa justificativa jurídica tinha sido um instrumento. No caso Denilson, mais ou menos semelhante ao caso Basílio, mas uma reivindicação do ponto de vista do direito de um outro, né, princípio, o princípio do duplo ius puniente, e digamos, a consequência para completar o duplo ius puniente é exatamente na ausência de ação por parte dos grupos indígenas, então a ação do Estado. Mas a ação do Estado dentro do contexto, né, de jusdiversidade, que é outro contexto de quem teve acesso aos textos, é muito caro a esse processo que a gente está trabalhando, apesar de não termos definido o que é jusdiversidade. Portanto, não me perguntem que não haverá, né, resposta sobre isso. Estamos em construção. Aquela para quê? Não tem site em construção? Então, conceito em construção. Então, é a mesma coisa que interlegalidade. Também não me perguntem, porque eu vou falar um monte de coisa, mas está em construção. Então, são conceitos em construção abertos a exatamente esses contextos empíricos para a gente não fazer uma formulação idealizada e sim uma formação com base na concretude. Então, esse é um elemento que eu acho que é inafastável da discussão sobre o júri popular indígena, o tribunal do júri, como ele se enquadra nesse princípio do duplo ius puniente, que eu acho que não é só um princípio do direito, né, é um princípio que diz respeito à sociedade brasileira como um todo, porque diz respeito de uma relação sobre esse direito, a quem o direito deve satisfazer, né, quando ele imputa uma pena. Né? Foucaultianamente, quem já leu A Verdade e as Formas Jurídicas, né, deve entender que, na verdade, a pena é muito mais uma sanção, é uma satisfação à sociedade sobre o delito cometido do que realmente uma relação entre agressor e agredido, ofensor e ofendido, ou algum sentido de reparação. Uma outra dimensão, quer dizer, muito clara que tem que estar se pensando, que estava presente, né, dentro do procedimento qual seria, então, digamos, por que os indígenas aceitaram? Quer dizer, o que eles esperaram, né, ou esperavam, né, do tribunal do júri ser realizado, né, quer dizer, no Centro Comunitário Maturuca. É claro que já foi dito, isso seria uma aproximação do Estado com as comunidades indígenas. Bom, um elemento que ficou mais claro do ponto de vista das lideranças e vários movimentos que acontecem, né, no indigenismo de Roraima eles observarem. Eles observarem e aprenderem. Quer dizer, aprenderem, escolherem o que interessa. Ou seja, eles queriam fazer, literalmente, uma etnografia do tribunal do júri do não indígena e saber, eventualmente, como eles poderiam melhorar o modelo deles de administração de conflitos. Então, pensando nas 3 dimensões contextuais, eles queriam colocar sobre a lente do aparato, da matriz cultural, né, no contexto cultural abrangente, que dá um significado, eles queriam observar as situações típico-ideais do não indígena. Quer dizer, o que é acusação, o que é defesa, a promotoria, quer dizer, o que é testemunho, o que é réu, o que é corpo de jurados, quer dizer, ou seja, essas situações típico-ideais que eles estão cansados de ver, ouvir, porque eles frequentam, eles são réus em vários julgamentos do branco, mas sem a devida compreensão, porque não tem muitas vezes uma compreensão nem do que aconteceu, de como aconteceu, e bom, lá, né, no Maturuca, isso poderia ser mais fácil, e é esse o compromisso que a gente tem com o nosso material etnográfico. O vídeo etnográfico é produzir esse material, digamos, explicativo etnográfico do que foi, quais são as situações típico-ideais, o que a promotoria faz, por que faz o que faz, por que esses jurados ficam desse lado, por que o réu fica de costas, de frente para o juiz, qual é o papel do juiz, da defesa, xingamento de parte a parte, ou seja, como é que se dá e o porquê que se dá e quais são as lógicas que presidem esse ritual, né, judiciário não indígena.
Então, essa seria a segunda dimensão que ainda está por construir. Os índios, né, estão fazendo a sua avaliação do ritual. Eu passei a semana passada, né, em Niterói, por conta de uma série de defesas, né, que estavam marcadas, e aí eu estou voltando essa semana para Boa Vista, e eu espero, então, começar a ter um acesso, espero eu, para tentar compreender essa dimensão, ou seja, o que eles perceberam ou não perceberam, o que eles estão fazendo, etc, etc e tal. E uma terceira dimensão que não pode também ficar afastada, e eu acho que é essa que eu procurei atuar, aí sim, né, enquanto antropólogo, e só isso aí tem uma discussão sobre o fazer antropológico também, que certamente isso vai dar, como lhe chamou, talvez muito plano para reflexão, como produzir ou aproveitar esse processo todo para produzir uma recontextualização local do conflito. Quer dizer, o que me preocupava muito bom, primeiro, claramente era saber que, do ponto de vista do ritual do judiciário não indígena, uma possível condenação, o que, no caso, se acontecesse, né, em Pacaraima, significaria que os dois réus seriam condenados à pena restritiva de liberdade, seriam levados à penitenciária agrícola de Boa Vista, e não se reestabeleceria de forma alguma nenhuma relação dentro do contexto comunitário da região das serras de Raposa Indígena, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Já havia se estabelecido nesses 2 últimos anos uma animosidade entre as duas comunidades, comunidade das vítimas e comunidade do réu, até por conta dos casos que eu já falei sobre essa acusação do Canaimé. E, além disso, quer dizer, uma outra tentativa que havia sido estabelecida dentro, digamos, das formas mais tradicionais de administrar conflitos, que seria uma reparação intercomunidades, ou a comunidade de Orinduque e a comunidade da Enseada, havia sido recusado pelo Tuxaua da Enseada, dizendo que o ritual estava judicializado na esfera do Estado, portanto, que a comunidade dele não devia nada à comunidade de Orinduque. E a minha preocupação era que, bom, de um lado, garantir que o resultado do Tribunal do Júri fosse o melhor possível, portanto, conseguir bons advogados de defesa e boas teses de defesa para, digamos, o convencimento do corpo de jurados formado por indígenas, era um sentido. E o outro sentido era garantir que o processo de argumentação, e aí sim, trazer para o ritual do júri não indígena, um viés argumentativo e não um viés apenas do contraditório ou do disputátil, que é o que preside o Tribunal do Júri nosso. Ou seja, acusação versus defesa vale qualquer coisa, só não vale abaixo da cintura. Mas, fora isso, pontapé, chute, soco, mãe, tal, tudo pode entrar na argumentação e na acusação, né, do disputátil entre promotoria e defesa, que não produzissem efeitos muito negativos, como, por exemplo, alegar que os réus teriam tido o direito de fazer o que tentaram fazer porque a vítima era ou representava o Canaimé. Então, o que a gente comentou muito é o cuidado enorme de não vilanizar a vítima, o que seria provavelmente uma estratégia de defesa que qualquer bom advogado de defesa faria. Bom, vamos vilanizar a vítima, mostrar que ele tinha todos os requisitos para ser efetivamente o Canaimé e, portanto, os dois índios, né, teriam o dever, né, não só, digamos, então tiveram a iniciativa, eles teriam o dever de tentar matar, e que mal que eles não tivessem matado Antônio Alvino, e se isso passasse desse jeito, alguém tentaria matar Antônio Alvino, porque ninguém deixaria, quer dizer, uma figura reconhecidamente Canaimé circulando pela região das serras ou pela região. Então, uma preocupação muito grande em tentar aumentar, e evidentemente isso ainda está por ver se pode ter acontecido ou não, a possibilidade deste ritual ter sido realizado no Centro Comunitário Maturuca oferecia a possibilidade de restabelecimento das relações intracomunitárias e dentro dessa articulação política. O que se espera que o resultado final da sentença, da decisão do juiz e o desenvolvimento dos argumentos de defesa, né, tenham produzidos, que foram estabelecer logo de cara a afirmação, né, na arguição da vítima, o não comprometimento com a entidade Canaimé e um pedido de desculpas por parte, né, dos réus, de uma confusão justificáveis por conta de toda a comoção, né, que eles se encontravam, e evidentemente também um pouquinho de cachaça na cabeça, né, ajudou a produzir essa confusão, e que, portanto, né, digamos, se retirava publicamente a imputação por parte da comunidade da Enseada, que na comunidade do Orinduque haveria, então, um Canaimé.
E a partir daí se tratou de cuidar das outras coisas, materiais, de acusação e defesa, etc. e tal, a ponte para a terceira dimensão que eu considero importante do evento, que é exatamente um evento judicial que consiga produzir, digamos, a tal da famosa paz social, que só não produz um condenado, né, e uma sanção, mas produza realmente uma coesão social, né, após a definição de uma sentença, de uma culpa, de uma inocência por parte de um delito. Então, é como eu já escrevi em outro lugar, ou seja, é tentar produzir um ritual judiciário que recomplexifique, e aí também, né, é uma discussão cara ao Luiz Roberto, a ideia de que o ritual judiciário ele reduz a complexidade do mundo social aos termos jurídicos, tentar fazer com que uma decisão, uma sentença do tribunal do júri consiga se recomplexificar para produzir efeitos na sociedade, não fique só simplesmente, né, uma decisão que ponha fim à lide. Né? A lide terminou porque é uma sentença, alguém é culpado, alguém é inocente, alguém vai para a prisão, alguém não vai para a prisão, mas o que acontecerá no mundo após a decisão do magistrado ou do conselho de sentença não diz respeito mais ao universo do judiciário, o mundo social que se ajuste àquela decisão. Então, acho que essas são as três dimensões nas quais eu aceito qualquer imputação, de responsabilidade. Agora, é claro que eu já li várias outras, né? Quer dizer, por exemplo, aproximar o Estado dos índios, eu não estou preocupado em aproximar o Estado dos índios de coisa nenhuma e tal. Eu me responsabilizo e concordo, aceito discutir, debater, aprofundar com vocês essas três dimensões. Se faz sentido, se não faz sentido, se há alguma possibilidade de avançar ou não avançar, e aí eu estou aberto para a gente conversar sobre isso, senão eu não vou parar de falar nunca. Muito bom.